Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do profeta Daniel. No capítulo 2. Cumprimento todos que estão acompanhando pelo YouTube, dizer que é uma alegria também compartilhar com vocês, convidar vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, comentarem livremente, inclusive pedindo oração, se assim vocês desejarem. Daniel 2, gente. Do versículo 12 ao 18. Está dito assim, ó. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Irmãos, estamos começando um novo ano e nós queremos viver coisas boas, implementar mudanças positivas em nossas vidas. E essas mudanças, elas precisam se tornar hábitos. Qualquer coisa boa que a gente vá construir de verdade para ficar em nossa vida e não para apenas promover uma alteração circunstancial que não se fundamenta e que não perdura, perpassará pela criação e pela alimentação, estruturação e perseverança num bom hábito. Por exemplo, se você colocou como meta esse ano cuidar da sua saúde, você vai precisar de um hábito alimentar saudável. Você vai precisar de um hábito de atividade física. Se você colocou como meta desse ano aprender uma nova língua, finalmente, isso vai ter que virar hábito. Esse estudo tem que ser habitual. Se é meta do seu ano conhecer de fato a palavra de Deus, o estudo dela vai ter de ser um hábito. Ou qualquer outra coisa boa que você tenha planejado, parte de um hábito. E hoje eu quero falar com vocês sobre o hábito mais poderoso que nós podemos implementar na nossa vida. E quando eu falo sobre ele, quando eu falei aqui agora, me veio uma emoção negativa, um pesar. Sabe por quê? Porque é triste como nós sabemos disso, mas o quanto que a gente tem dificuldade de tornar isso um hábito firme, constante, prioritário,
feito com dedicação, com a profundidade necessária. E isso, meus irmãos, está fazendo a nossa vida estar muito aquém do que poderia estar. Porque esse hábito era um hábito de todos os grandes homens e mulheres de Deus na Escritura. Eles simplesmente não viviam sem isso. E é louco que nós façamos isso. Eu estou falando do hábito da oração. Mas eu não estou falando do hábito de dar graças pelo almoço, que é legal. Eu não estou falando daquela oração de antes de dormir, de Senhor, me dá um bom sono. Eu não estou falando daquela oração que a gente faz para sair de casa pedindo proteção na estrada, na rua, que são boas também. Estou falando do relacionamento com Deus em oração profundo, habitual e constante. Não tem ninguém na Bíblia que não tenha feito isso um hábito e que tenha sido alguém diferenciado, alguém que viveu de fato experiências com esse Deus maravilhoso. Até o próprio Deus encarnado, Jesus, não abria mão desse hábito. Era habitual em Jesus tirar tempo significativo do seu dia para orar. E, meus irmãos, eu gostaria muito, primeiro, de viver mais isso. Eu não posso ser hipócrita, eu preciso melhorar esse hábito na minha vida. Ele existe, mas eu quero aprofundar, eu quero melhorar, eu quero intensificar. Mas eu amaria ver todos nós fazendo isso. Sabe por quê? Coisas maravilhosas vão acontecer. Você já pesquisou sobre o milagre da Coreia? Eu estava falando agora sobre uma situação que a gente não tem muito o que fazer a princípio, né? Com o nosso braço, que é a situação venezuelana, americana. A gente não tem muito o que fazer. Mas a gente pode orar. Quando a gente ora, muitas coisas que a gente não pode tocar são tocadas. Gente, a Coreia do Sul era um país mais pobre que o Brasil, muito mais. Era um dos países mais pobres do mundo, extremamente corrupto, problemas crônicos. Se você olha para o Brasil e fala assim, rapaz, não tem jeito, sinceramente, quantas vezes a gente conversa sobre o Brasil, né? E com a sensação, não tem jeito, cara. Não tem para onde ir. O nó é muito embolado aqui nesse país. Não tem para onde ir. A Coreia, gente, do Sul era muito pior. Mas muito pior mesmo. Mas a Coreia do Sul, ela, com erros e acertos, não estou aqui para angelicalizar a Coreia do Sul, não, com erros e acertos, mas uma coisa é verdadeira, eles se aproximaram do Senhor Jesus. A fé entrou com uma força extraordinária lá. Eles começaram a buscar a Deus. E uma característica da igreja coreana era de dedicação de horas à oração. Eles fizeram isso como um hábito. Porque nós somos ocidentais. Nós somos mais gregos em nosso pensamento. E a nossa herança grega, ela nos atrai muito ao raciocínio, à filosofia, ao estudo. Isso tem um lado bom. Então, a nossa cultura eclesiástica é mais voltada a pensarmos juntos, tanto que a maior parte do nosso culto é uma reflexão sobre a Bíblia. Isso é positivo, isso não é negativo. Mas lá eles têm uma cultura
oriental que é muito ligada à introspecção, à meditação. Então, para eles foi até mais fácil implementar orações longas, tempo de oração, como um hábito. Então, já tinham essa cultura oriental deles. É tipo, imagine um japonês organizado, metódico, introspectivo, contemplativo, só que crente. Era tipo isso que aconteceu na Coreia. Então, eles habituaram-se com muita dedicação à oração. E a oração, gente, como Calvino dizia, é o maior exercício de fé que existe. Porque é na oração que você revela que crê na palavra de Deus. É na prática da oração. Um crente que não ora, ele na verdade, na prática é um ateu. Não é um ateu, ele é um agnóstico. Que é aquele que, talvez exista, mas isso não influencia a minha vida, não. Porque é a oração que revela, mesmo que eu acredito nisso. Se eu tenho acesso a um Deus tão maravilhoso, que é meu Pai, como é que eu não vou falar com Ele, gente? Então a oração revela a minha fé. A oração me leva a um encontro com o meu próprio coração diante de Deus. É o maior exercício de reflexão que existe. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4, lembra? Não andem ansiosos por coisa, antes tudo que lhe preocupa seja posto diante de Deus, como, gente? Com oração e súplica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ó. Oração e súplica, uma oração mais fervorosa quando necessário, e ações de graças, um outro tipo de oração que é agradecer. Paulo fala, trate as suas ansiedades todas em oração. E o que vai acontecer? A paz que excede todo o raciocínio, ou seja, tem coisas que o nosso raciocínio não vai alcançar. Você pode ficar lendo, não vai alcançar, mas na oração vai acontecer, pelo Espírito Santo. Então a paz que excede toda a compreensão humana vai guardar o teu coração, vai te restaurar. Agora, meus irmãos, se eu vou colocar todas as minhas preocupações diante de Deus em oração, isso pode acontecer em 1 minuto? Você já foi numa boa sessão de terapia, que você se conectou com o terapeuta? Não é gostoso? O tempo passa que você nem vê. Daqui a pouco dá os 50 minutos, você quer falar mais, ele fala... Semana que vem, Binho. Mas por que você falou tanto? Porque você estava conectado e rasgou o coração, e isso é muito bom. E Paulo está dizendo que nós deveríamos fazer isso com Deus constantemente. Então, o saudável de um crente é ele levar, pelo menos, 1 horinha orando por dia. Assim, é a minha opinião. É o que Jesus disse aos 3 íntimos dele. Quando estavam com ele no Getsêmani, o Senhor chamou eles para orar. E o Senhor disse, vocês não conseguem orar nem 1 hora. Lutem, orem, porque a carne é fraca. O Senhor fala, é na oração que você vai vencer, que você vai se vencer, que você vai ser transformado. Voltando para a Coreia, o que aconteceu, meu irmão? Esse movimento de transformação espiritual gerou uma transformação social. O país explodiu de todas as formas possíveis. Hoje eu confesso que eu estou enjoado de coreanos já, gente. Porque eles ficaram tão fortes que a cultura deles está tomando o mundo. Eu não aguento mais agora de coreano. Estou com inveja, já estou querendo esticar meu olho para ficar também sucesso agora também. Aí, para você ter uma ideia, olha como é a Coreia do Norte. Caos. Terrível. O que aconteceu no Sul? E eu vou dizer a vocês, não são perfeitos não, até porque o pecado continua, o pecado distorce um monte de coisa, mas assim,
eu não tenho dúvidas que essa cultura de oração foi fundamental. E a minha oração por mim e por você hoje é que oração seja uma cultura em nossas vidas, nesse ano e para o resto da nossa vida. Que oração seja uma cultura na sua família. Você crê nisso, meu amado? Mas para ser, nós como pais e mães temos que implementar, né, gente? Porque nossos filhos vão querer a cultura do YouTube. A gente precisa implementar essa cultura de oração profunda, cheia de Deus. E por falar nessa cultura, eu olho para Daniel aqui. E é um homem que tinha essa cultura de oração de uma maneira tão poderosa. Ele me ensina tanto, nos ensina tanto. Eu quero compartilhar rapidinho com você aqui algumas lições para nós implementarmos uma cultura de oração. Primeira coisa, o rei Nabucodonosor estava revoltado, porque ele sustentava sábios, magos, adivinhos, que ele recolheu em várias nações que ele conquistou. E quando ele mais desejou o auxílio deles, não tinha. Ele teve um sonho que o perturbou muito, reuniu os sábios e contou o sonho. Contou o sonho não, e pediu o seguinte, ó: eu quero a interpretação do meu sonho. Os sábios disseram, nos conte que nós interpretamos. Ele falou, não quero ser enrolado. O cara era chato. Quero que vocês, se vocês são bons mesmo, revelem o que eu sonhei e dê a interpretação. Assim eu saberei que ela é fidedigna. Os sábios disseram, rei, o que o senhor pede, só os deuses são capazes de fazer, mas os deuses não habitam entre os homens. O rei ficou revoltado, caprichoso como ele era, e mandou matar todos os sábios. Entre os sábios estava Daniel e seus amigos, que eram recém-formados na escola dos sábios da Babilônia, que não foram consultados a princípio, mas agora iam ser juntados aos outros para o morticínio. Daniel, quando soube disso, falou com o capitão da guarda e disse, calma, deixa eu falar com o rei. Ele foi lá e falou com o rei, disse, rei, me dê um tempinho, que eu vou trazer a interpretação. Gente, pense comigo, o rei está cuspindo fogo, querendo matar os sábios que não podiam revelar o seu sonho. Aí Daniel entra, acalma o rei, promete ao rei que vai dar a interpretação. Você imagina o que esse rei louco, narcisista ao extremo, cruel, não faria com Daniel se daqui a uns dias Daniel não aparecesse com essa interpretação? E Daniel, ele vai falar com o rei confiando em quê, gente? Diferente dos sábios que disseram, rei, isso só os deuses, e nós não temos acesso aos deuses. Daniel sabia que tinha acesso. Aleluia. Eu vou repetir isso para ficar no seu coração. Daniel sabia que tinha acesso ao único, poderoso e verdadeiro Deus. Você sabe disso? Você sabe no fundo do seu coração que você tem em Jesus Cristo acesso ao Criador dos céus e da terra? Se você de fato sabe disso, então você deveria estar correndo para a oração como Daniel. O que impressiona aqui, gente, é que Daniel não tem plano A e plano B. Ele só tem um plano. O plano dele é orar. Ele acredita piamente na eficácia da oração. Ele crê que o Deus que ele serve vai ouvir a oração e vai fazer alguma coisa. Isso é maravilhoso. Todo crente deveria ter essa convicção. De que o Deus que você serve, Ele te ouve e Ele vai fazer alguma coisa. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é...
porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele existe e que Ele é favorecedor, abençoador, ajudador de todo aquele que o, especialmente dos seus filhos, a quem Ele prometeu, aos quais Ele prometeu cuidar, ouvir. E Daniel não tem outro plano, não. O plano dele é orar. Eu vou orar. E meu irmão, eu oro para que nós tenhamos a consciência de que o nosso melhor plano esse ano é orar. Deixa eu te falar uma coisa. Aproveita que está em janeiro, talvez está em férias ainda. Não marque nada que atrapalhe a sua dedicação à oração. Você vai organizar a sua agenda da seguinte forma: primeira coisa que eu vou fazer na minha vida, no meu dia, na minha semana, no meu melhor tempo, a coisa mais preciosa da minha vida vai ser estar em comunhão com meu Deus. Esse é o meu plano máximo. Em Tiago 5,16 diz que a oração do justo, ela pode o quanto, gente? Pode o quanto? Pode muito. Aí Tiago reforça no versículo posterior e fala assim: porque Elias era um homem falho como a gente, mas orou fervorosamente para que o céu fechasse, e o céu fechou. Eu acho isso incrível. Porque quando você lê o texto, a princípio, aí parece que foi Deus que falou assim: Elias, diga a Acabe que o céu vai fechar por 3 anos. Mas quando você vai ler em Tiago, você percebe que não foi assim. Aí você volta no livro de Reis, aí você entende que não foi assim, não. Foi Elias que resolveu isso. Claro que Deus aprovou. Mas começou nele, ele pensou: qual é a forma que nós temos aqui de honrar o Senhor? Lógico que a oração que Deus ouve, gente, a oração alinhada com o coração dele. João 15,17, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês em mim, pedirão tudo o que quiserem, vos será feito. Por isso que a oração e meditação na palavra tem que andar juntas, porque a palavra nos trata, nos alimenta, nos direciona, e a gente ora de acordo com a palavra, com o Espírito de Deus, com a ideia de Deus, com o reino de Deus, e coisas tremendas acontecem. Só que o texto vai dizer que foi Elias, ele que falou assim: olha, rei, pela minha palavra, não vai chover 3 anos. Aí, o que é que ele fez? Correu e foi falar: Senhor, honre minha palavra. Diz que ele orou insistentemente. Aleluia. E era um homem falho como nós somos. A mesma coisa ele faz na hora de abrir o céu. Aí ele volta, né? Ele fala: agora o céu vai abrir. Aí ele sobe para um monte e começa a orar. E nada, nem sinal, aquele céu azul, aquele clima seco no deserto, não tinha uma nuvem. E ele orando, quem pagou o preço foi o moço dele, coitado, que teve que subir o monte 7 vezes. Sobe lá, guria. O menino subiu, nada, senhor. Ele orando. O texto fala que ele colocou a cabeça entre os joelhos em certo momento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele se dedica à oração e sobe lá, o guri sobe, desce, o guri cansado já. Na 7ª, o menino fala: pareceu uma nuvem, mas assim, é do tamanho da mão de um homem. Elias falou: é só o que eu precisava, um sinal. Ele sabia que ele estava gerando ali diante de Deus em oração. Deus está te chamando para isso em nome de Jesus. E sinais vão começar a fortalecer a sua fé, e você vai orar mais ainda. Mas você fala: pastor, mas assim, a oração do justo, será que a minha funciona? E é uma pergunta válida, sabia? Porque se você lê Jeremias capítulo 15, Jeremias está orando ali, pedindo misericórdia para o povo judeu.
E aí Deus fala, ô Verê, estou parafraseando, mas a ideia é essa. Não adianta você orar por isso. Eu já decidi, está decididíssimo e não vou mudar. Aí o Senhor, para convencer Jeremias a parar de orar, assim, e se Deus fala isso, gente, é porque a oração mexe com ele. Se ele fala assim, pare de orar, é porque a oração está mexendo com ele. É igual Moisés, né, clamando, e o Senhor, por que você está clamando a mim? Ou Samuel orando por Saul, e ele fala, pare de orar por Saul, porque Deus, gente, Deus é uma pessoa. Deus tem coração. Aí para Jeremias parar, ele fala assim, Jerê, pare, vou lhe dar o real. Se tivesse aqui na minha frente, Moisés e Samuel orando juntos, eu faço isso daqui a pouco, se vou orar junto. Estou prometendo muito com essa mensagem, né? Eu vou prometendo que a gente vai morrer. Promessa, entrega. Tivesse aqui Moisés e Samuel orando juntos, eu não ia ouvir. Quanto mais você, Bion. O que ele falou? Ô Gerê, eu estou colocando aqui 2 caras que têm mais moral que você. Moisés e Samuca juntos. E eu não ia ouvir. Quanto mais você. Aí você pensa, caramba, se tem situação que Deus não ouve Moisés e Samuel juntos. Se Deus está dizendo que Jeremias não vai ser, quem sou eu para orar? E esse pensamento é corretíssimo. Você não é ninguém. Perto de Jerê, de Moisés e de Samuca. Ô, Binho. Ô, tadinho da gente. Então, mas tem uma ilustração que me ajuda a compreender o que acontece com a gente. Eu lembro que na fazenda do meu avô tinha uma venda do seu João. E seu João era muito mão de vaca. E a gente passava, eu e meus primos passavam o dia andando de cavalo, jogando bola, e ficava com fome e com sede. E a vendinha no seu João era perto, era o lugar mais fácil de ir tomar. Menta foi comigo lá uma vez. De ir lá e tomar um refrigerante, comer um biscoito. A casa da minha avó tinha que subir, andar, era longe. Mas quando a gente ia em São João para pegar um biscoito, pegar um refrigerante, São João dizia, cadê o dinheiro? E a gente dizia, não tem. Fiado é igual cabelo. Aqui não tem, não tô. Mas São João anota aí, não tem, na anotação certa. O bicho não dava, gente. A gente com fome. Não dava nada, ele dava uma bala. Não dava. A gente ficava com raiva de São João. A gente subia, falava com minha avó. Minha avó, São João, não deu nada. Mas menino, já não falei como é que funciona lá? Quando vocês quiserem um negócio, fale comigo. Eu dou o bilhetinho. Aí ela botava um bilhete assim, ó, assinava o nome dela. A gente ia com esse bilhete, meu irmão. Quando chegava esse bilhete lá, seu João oferecia a venda toda. Vocês querem o quê, menina? Que bilhete misterioso é esse? Aí quando a gente abria o bilhete, estava assim, ó, deu o lanche ao menino. Assinada Geni. Quando ele via esse nome. Ali eu entendi que a gente não tinha moral, mas em nome dela a gente podia tudo. Jesus disse em João 14, em João 16, tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. Você não vive mais no seu próprio nome, você vai a Ele em nome de Jesus. Agora, lógico que ir em nome de Jesus não é ir com a palavra mágica. Tem gente que acha que é assim, que pede o que quiser, aí no final coloca o nome de Jesus. Não. Pedir em nome de Jesus é pedir alinhado com Jesus, amém, gente? Como quem realmente representa Jesus, como quem está indo nos interesses de Jesus. Mas se isso acontecer, eu vou te falar, você vai ter mais moral do que Moisés, do que Jerê, do que Samuel, ou Daniel, ou qualquer um. Por quê? Porque você está indo em nome do Filho perfeito de Deus. Você acredita nisso? Então, por isso que a sua oração, ela pode muito.
E eu estou te estimulando sim, sem querer ser nem um pouco irresponsável, mas pela fé, a fazer planos esse ano, tendo como principal garantia a sua oração. Você vai projetar, como Daniel fez, vai se movimentar, você vai andar, você vai se relacionar, e o principal estribo vai ser uma vida de oração. Qual é a sua garantia? Oração. Eu vou estar orando, eu vou estar clamando, eu vou estar buscando. Daniel confiou nisso para resolver o problema. Agora, tem uma segunda questão, que estava na vida de Daniel, que tem que estar na nossa. Quando chegamos no capítulo 6, Daniel está prosperando, crescendo muito, é um dos 120 administradores do reino de Dario. E os outros administradores estão com inveja dele, porque o rei pensa em fazer ele o braço direito. E os caras querem tramar algo contra Daniel, e os caras não conseguem achar nada de corrupção em Daniel para acusá-lo. E dizem: a única coisa que a gente pode fazer para pegar ele na religião dele, porque ele é muito dedicado a Deus, ao Deus dele. E manipularam o rei para o rei assinar um decreto que por 30 dias ninguém poderia fazer pedido a Deus algum, fazer oração alguma, como se isso fosse uma ofensa ao rei. O rei bobo foi manipulado e assinou essa ordem. A ordem era para pegar Daniel. Mas o texto vai dizer, logo no início do capítulo 6, que assim que Daniel soube que a lei estava assinada, sabe o que ele fez? Foi para o quarto dele, como de costume, como ele já costumava fazer, porque ele não começou a orar na crise, ele já orava antes. Não espere a crise para começar a orar. E como ele costumava fazer, ele foi para o seu quarto 3 vezes ao dia. Irmão, parece loucura. Sabe qual era a pena para quem descumprisse aquele decreto de 30 dias? Ir parar na cova dos leões. Gente, não dava para esse irmão Daniel dar um time? Ô, Dan, dá um time aí, brother. Segura um pouquinho aí, Deus não liga não, velho. 30 dias você volta a orar, então você ora aqui de boa, aqui, ó. Na mente. Eu acho que eu faria isso. Eu vou orar assim. Eu vou orar na mente. Mas Daniel estava ali dando um recado também. Um testemunho que ficaria para a gente falar sobre isso hoje. Como quem diz, vocês não estão entendendo. Oração não é minha superstição. Oração não é meu hobby. Oração não é minha terapia. Oração não é meu relaxamento. Apesar de oração ser terapêutica, nos renovar, nos relaxar muitas vezes, mas não é só. A oração é o fundamento da minha vida. Se tiver que morrer para parar de orar, eu morro, porque eu não vou parar de orar. Eu me alimento disso. É isso que me sustenta. Daniel sabia que foi isso que tinha trazido ele aquela exaltação. E se isso tivesse que levar ele ao declínio, que fosse. Como os amigos dele disseram no capítulo 3, se for para morrer na fogueira pelo Senhor, a gente morre. Mas Ele também pode nos livrar. Estamos com Ele de qualquer jeito. Tiago 5 de novo, sobre a oração. Está alguém triste? Ore. Mas está alguém feliz? Faça o quê? Cante louvores, que oração também. Eu não posso, isso é a essência da minha. Eu não vou parar de fazer isso por nada. Me lembra a história de John Wesley, que estava se destacando muito na Inglaterra como um grande homem de Deus. E uma vez a rainha quis uma audiência com ele. E quando o mensageiro da rainha bateu na porta, pedindo para John ir falar com a rainha, a esposa falou: agora ele não pode ir. Mas como assim? A rainha está chamando ele de agora ele não pode ir. Mas a rainha disse: agora ele não pode ir, ele está na conversa, esse horário, ele tem uma conversa com o rei. E ninguém tira John daquele quarto. Ah, que a oração seja assim nas nossas vidas, meu amado. Eu vou orar.
Isso vai ser a coisa mais fundamental da minha vida e nada nem ninguém vai me tirar disso. Se eu não faço isso, é porque eu não creio o suficiente. Quantas coisas nós sacralizamos em nossa vida, né, gente? Ah, não, meu sono é sagrado. E legal, é bom mesmo que seja. Meu almoço é sagrado. Ninguém mexa comigo no meu almoço. Eu desligo o telefone. Que bom. Minha academia. Alguns se sacralizaram já também. É bom. Meu treino é todo dia. Então, assim, meu trabalho, meu momento de lazer, meu hobby, meu irmão, sacraliza a coisa mais importante da sua vida, seu tempo de encontro com o teu Deus. Porque tudo é tão importante, a sua oração, tudo te distrai, te interrompe, você marca de orar e não ora. E larga, e abandona por qualquer coisa. Sabe o que é isso? É uma batalha espiritual. A nossa carne. São espíritos malignos que agem muitas vezes para nos tirar deste lugar, gente. Mas que possamos ter essa força de Daniel em nome de Jesus. Lutero dizia o seguinte, ó: quanto mais ocupado eu estiver, mais tempo eu gasto em oração. Inteligente. O que ele estava dizendo? Eu sei que orando eu vou render muito mais. Eu sei que orando eu vou ter mais graça, mais discernimento, mais sabedoria para fazer as outras coisas. Mas ainda existe uma outra questão. Mas não, antes da outra questão, só uma coisinha. Sabe o que eu acho maravilhoso também? Você vai ver ali em Atos 6 que tem um primeiro problema na igreja. Um primeiro assim relatado. Outros haviam com certeza. Mas está tendo um problema na distribuição de alimentos. E aí tem uma queixa que chega aos apóstolos. Os apóstolos falam, olha, tem que resolver isso na igreja. Isso é importante. Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, sábios, homens de Deus, para resolver isso. Mas nós não podemos. Sabe por que eles falam? Atos 6,4. Porque nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Gente, quando ele fala dedicar à oração e à palavra, eles estão falando da oração como um trabalho. Sabia? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Dependendo da função que nós tenhamos no reino de Deus, no corpo de Cristo, oração é o nosso trabalho. E eu como pastor, por exemplo, eu preciso orar mais. Tem gente que não entende isso não. Quer que o pastor ele bata escanteio e corra para cabecear. Quer que o pastor esteja em todos os lugares, atendendo o tempo todo, falando com todo mundo, resolvendo todos os problemas. Eu vou te falar uma coisa, pastor, homem de Deus, gente que cuida de gente, tem que ter tempo para orar. Se ele usar esse tempo no Instagram é outra coisa. É problema dele. Mas ele precisa. Os apóstolos, a gente tem que trabalhar, a gente precisa se dedicar. A gente não pode gastar tempo nessa função que é boa, que é linda, que é essencial para a comunidade, porque a gente precisa ter tempo para orar. Quando Samuel largou a liderança e foi ungir o primeiro rei, que é Saul, ele falou assim para o povo de Israel, ó, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Deixa eu falar uma coisa, quem é responsável por outro, aí não é só pastor não, é pai, é mãe, qualquer líder, quando você deixa de orar por quem Deus te confiou, está deixando de fazer o maior benefício que se pode fazer a alguém e está pecando contra Deus. Porque você deveria estar orando. A gente está pagando o curso para os nossos filhos e está investindo na educação deles, e amém, faça isso, mas você não está orando por ele. Isso revela uma incredulidade. Isso revela um agnosticismo cristão. É Deus, é aquela cadeia, mas na minha prática, nada. Porque se crermos de fato,
oraremos. Repito, Jesus, antes de escolher os apóstolos, tomou uma decisão importante. O texto fala em Lucas 6, versículo 12, que ele subiu um monte e passou a noite inteira orando. Jesus, para tomar uma boa decisão, passou a noite inteira orando. E você se acha o Einstein? Acha que vai decidir tudo muito bem na sua inteligência. Ô, Binho, confia no Senhor. E quem confia no Senhor, ora mais. Busca mais direção de Deus. Busca mais discernimento de Deus. Terceira coisa. Daniel não correu para orar sozinho, ele correu para orar com os amigos. Jesus, quando mais precisou, chamou, como Daniel, 3 amigos para orar com ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, muitas vezes também a nossa vida de oração não avança, sabe por quê? Porque a nossa vida de oração é uma oração extremamente solitária e egoísta. Provérbios 18, versículo 1, diz que o solitário é alguém egoísta, que só busca seus próprios interesses e está revoltado contra a genuína sabedoria. Tem sim nosso tempo de oração particular, mas um crente precisa também ter tempo de oração comunitária, ter gente para orar com você. Por que isso é importante? Porque na comunhão você é confrontado a orar pelaquilo que não é só seu, a se importar com o outro, a amar, o seu desejo é confrontado, você é edificado. Nós precisamos orar juntos também. Aprender a levar as cargas uns dos outros. Nos unirmos em um propósito. Sabe o que eu acho lindo? Que o texto vai dizer que os 4 eram sábios, mas os outros 3 tinham mais discernimento. Quem tinha revelação de mistérios espirituais era Daniel. E o rei prometeu que quem revelasse o sonho viraria braço direito dele. No caso, Nabucodonosor, o imperador gigantesco, imagina aí. E os 4 estão orando juntos para Deus dar revelação a Daniel. Então os 4 orando, imagina, os outros 3 estão orando, dizendo assim, Deus, levanta o nosso amigo, abençoa o nosso amigo. Gente, isso aqui é um golpe na inveja, no egoísmo, na competição. Você ficar orando para Deus levantar seu amigo, para ele virar o governador. Podia ser, imagina aqui, se fosse cada um por si, Senhor, levanta quem o Senhor quiser, viu? Inclusive Daniel, lhe contar, cometeu um pecado. Mas não, eles se juntam, eles se unem. Pergunta a quem está perto de você assim, você tem quem ora com você? Você abre o coração com alguém? Você é vulnerável? Se conecta com alguém? Alguém te confronta, alguém te ouve, você ouve alguém? Se a gente não aprender, gente, essa oração em comunhão, a gente fica egoísta. Eu sempre brinco, a gente chora por nossa unha encravada, mas nem lembra do irmão que está com câncer. Quando lembra, é rapidinho, Senhor, tem misericórdia, mas o que importa mesmo é aqui, Senhor, a minha unha. É se aproximando dos irmãos que a gente amadurece, quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. Isso é comunhão em oração, ali o Senhor ordena a bênção. Eu acho tremendo Atos 12, diz que o Herodes prendeu Tiago e Pedro, prendeu Tiago e depois Pedro, e matou, lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho, pegou Pedro e Tiago do barquinho, só deixou João, e matou Tiago rapidão, terrível. Aí ele ia matar Pedro no dia seguinte, mas o texto fala assim, Atos 12, 5 fala assim, mas a igreja começou a fazer contínua oração por Pedro. Isso é tremendo demais. Está falando o seguinte, Pedro ia morrer também. Deus instrumentalizou a oração da... Gente, Ele é soberano, mas Ele escolheu agir por meio da nossa oração.
A igreja começou a orar e Deus livrou Pedro. Nós vimos isso aqui na pandemia, meu irmão. O que eu contei mais cedo aqui, que é gente totalmente para a glória de Deus, e não é promessa que ninguém vai morrer aqui, viu, gente? Uma hora alguém vai. Mas na pandemia foi uma coisa que veio ao meu coração. Senhor, não deixa nenhum dos nossos partir por isso. Eu comuniquei isso aí, não sei quem lembra disso. Eu falei isso no início da pandemia. A gente vai orar para ninguém partir desse vírus. E a gente clamava, e cada vez que um estava perto, a gente clamava, e o Senhor trazia de volta. Para a glória dEle. Agora, se você, às vezes, não sabe porque você não ora com ninguém? Porque você tem orgulho. Não quer ser vulnerável, não quer parecer fraco, não quer revelar suas fraquezas. E no orgulho Deus não opera. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Daniel correu e foi orar com os amigos. Eu oro para que você tenha gente de oração na sua vida. Que você tenha amigo que você possa ligar, amigo, ora comigo. Ora por mim. Ora por essa causa. Amém, gente? Ou só tem amigo para jogar bola? Para ver filme? Para falar besteira? Que Deus coloque gente que ora em sua volta. E que você seja a pessoa que ora também. Amém, gente? Em nome de Jesus. E por último, meus irmãos, para a gente encerrar, olha que coisa maravilhosa. Daniel tinha o hábito dele de oração. Mas Daniel, ele percebia às vezes que ele tinha que intensificar o negócio. Que a oração comum não estava resolvendo. E eu acho isso fantástico, como Deus é sábio. Como Ele sabe, às vezes, endurecer para nos tratar. Em Daniel 9, diz que ele discerne ali, que ele tinha que entrar em jejum, que ele tinha que se humilhar, que ele tinha que confessar pecado, que ele tinha que se rasgar diante de Deus. E ele o faz. E é curioso que chega um momento que ele está fazendo isso e não chega a resposta. O que é que ele faz? Ele ora mais ainda. Ele intensifica mais. É igual Jesus, lá em Lucas 22, 44, fala que o Senhor, quando estava no Getsêmani, quando ele ficou em intensa agonia, quando aprofundou a agonia, o que ele fez, gente? Não, eu estou orando aqui, está aprofundando a minha agonia, vou parar de orar, vou ver um filme, né, gente? Poxa, eu estou orando aqui, estou ficando mais angustiado, está piorando a situação, eu vou largar a oração. Não, grave esse texto aí. Anota esse texto aí para você guardar isso. Anota aí em algum lugar na sua vida aí. Lucas 22, 44. Anota aí. Então, quando entrou em agonia, passou a orar mais intensamente. Se está piorando, não é porque eu tenho que buscar outra coisa para fazer que não orar, não. É que eu tenho que intensificar a minha oração. Se eu estou orando normal e não está rolando, eu vou jejuar agora. Estou orando normal e não está rolando, eu vou chorar, eu vou confessar pecado, eu vou ter mais tempo, eu vou clamar. Como Paulo diz, Filipenses 4, tudo seja posto diante do Senhor como com oração e súplica. Ora a oração, ora a súplica. Elias, vou entregar o que eu prometi. Elias, em cima do monte, orando, não tinha sinal de chuva, teve uma hora que ele botou a cabeça entre os joelhos, gente, não é que essa postura YX gere a bênção, não é isso não, foi natural do seu quebrantamento, do seu constrangimento, da sua vontade de se derramar, e assim eu creio nisso, e gente que intensifica a oração, às vezes ajoelha, se joga no chão, chora, levanta a mão, não sei, o importante é se derramar, é intensificar. Jesus se derramou tanto, que começou a suar sangue, enquanto ele orava. Olha o que fala sobre isso em Hebreus 5:7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele ofereceu
oração com lágrima, com súplica, com grande clamor. E talvez o que está faltando para a gente às vezes é isso, é esquentar essa oração, gente. É se dedicar mais. A armadilha do diabo e da carne é, para de orar. Não está acontecendo nada. Mas Deus diz, não, aprofunda a oração. Entra mais fundo, quebranta mais, se humilha mais, se rasga mais, se derrama mais. Porque eu sou o Deus que ouve a tua oração. Eu encerro, olha que cena linda. Está Daniel, orando. Nada acontece. 21 dias depois, ele perseverando. Diga alguém assim, persevere. 21 dias depois, aparece um anjo e fala para ele assim, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento que você começou a orar e a se humilhar diante de Deus, a sua oração é ouvida no céu. A resposta chegou agora, mas a sua oração está sendo ouvida desde o primeiro momento. Eu não vim logo porque um demônio bloqueou meu caminho. Olha, a oração de Daniel está mal ouvindo no mundo espiritual. Um demônio bloqueou meu caminho. Até que Deus mandou Miguel tirar o demônio da frente para eu vir te dar a resposta. Agora eu pergunto, por que Deus não mandou Miguel logo? Aprove ao Senhor segurar 21 dias para tratar Daniel, para quebrantar Daniel, para aprofundar, para ver a perseverança, desenvolver perseverança em Daniel. Como Paulo fala, né? A tribulação produz no crente perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência é esperança, e a esperança não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. Aprove a Deus segurar. Talvez se Daniel para no terceiro, no quarto, no quinto ou no 10º dia, não tinha resposta. Quando ele foi aprovado, ele disse, agora vai Miguel, libera o caminho para a resposta chegar em Daniel. E quem sabe, muita resposta não chegou na sua vida porque você para logo. Você não persevera. Lucas 18, depois leia em casa. O Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Sobre uma viúva que ficou ali batendo na porta de um juiz corrupto, até que ele atendeu. Ele falou assim, se um juiz corrupto atende a viúva que persevera, quanto mais o Pai Celestial. Na hora certa, Ele vai te atender. Mas um tempo de perseverança, de intensificação, às vezes é necessário. Porque a oração não é para mudar Deus, não, é para nos transformar. É quando estiver na hora certa, orou o suficiente, experimentou o suficiente da transformação pela oração. Deus manda anjo, Deus manda o que quiser, mas Ele faz coisas maravilhosas para a glória dEle e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu não costumo fazer o que eu vou fazer aqui agora, não. Eu acho que ano passado eu não fiz isso nenhuma vez. Mas eu vou fazer isso talvez só hoje. Porque eu creio que isso vai ser bom hoje. Talvez passe só hoje o ano todo também. Não sei. Não fiz nenhuma vez ano passado, que eu lembre. Não sei se eu fiz em 24. Eu quero convidar todos aqueles que querem fazer como um propósito da sua vida, ser um homem ou uma mulher de oração, para fazer algum movimento simbólico nesse sentido, só para a sua consciência se despertar e a gente orar junto. Pode ser um passo aqui à frente, pode ser um passo para fora do seu lugar. Não sei, sai um pouquinho do seu lugar, se movimente, como que diz, Senhor, estou dando um passo para o teu altar. Senhor, eu quero me comprometer. Senhor, esse vai ser o propósito da minha vida. Senhor, isso vai ser uma prioridade da minha vida, da minha agenda. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graça. Senhor, eu quero. É só um movimento simbólico. Não é isso que vai resolver. Mas isso é um gesto
que no nosso coração às vezes fala: olha, naquele dia lá eu lembro que eu propus isso no início do ano, e é isso que eu vou fazer agora. Se movimente um pouquinho para o lado, para o corredor, não sei. Eu não vou nem olhar, que não é sobre mim, é você e Deus. E comece a falar: Senhor, eu quero esse ano ser um homem de oração. Finalmente, Senhor, não tenho mais tempo a perder. Há quanto tempo eu busco isso? Há quanto tempo eu quero ser uma mulher de oração e eu estou adiando isso, sabotando isso. Mas esse ano, em nome de Jesus, se tem uma coisa que eu quero colocar como um hábito inegociável, é a minha vida de oração com o Senhor. Vamos cantar um pedacinho da canção e orar logo em seguida. Um pedacinho da canção só. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a pedir a Ele graça, para ter mais comunhão com Ele, para ter mais intimidade com Ele. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Amém. Mas só podes fruir Aleluia. o que estás a pedir. Quando tudo deixares no altar. aleluia. No tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Aleluia. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Aleluia! quando tudo perante o Senhor estiver, E todo teu ser Ele controlar. Aleluia. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que sua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Para encerrar, bem bonito. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. aleluia. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aqui, ó. Olha esse finalzinho, ó. Guarda isso no seu coração, ó, porque vai ser assim na sua vida. Chega de se relacionar com um Deus teórico, distante, hipotético, só filosófico. O Deus de boas palestras que eu vou ouvir no domingo, não.
você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai experimentar, ouça o que eu estou falando, você vai experimentar a ação do Senhor na sua vida. Né? Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Vou até me ajoelhar hoje. Pai amado e querido, eu quero te pedir perdão junto com a tua igreja, porque há quanto tempo nós sabemos que não tem nada mais importante para fazer do que te buscar, mas nós perdemos para as distrações, perdemos para a nossa carne, perdemos para o pecado, perdemos para o diabo, pecamos, como Samuel disse, Senhor, deixar de orar muitas vezes é pecar, nós deixamos. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Pai, nos enche com a convicção de Daniel, cujo plano A, B, C, D era orar. Que não deixava que nada lhe tirasse da oração, nem ameaça nenhuma. Que se unia com seus irmãos para orar. E quando era preciso, não parava de orar, mas intensificava a oração. Pai, nos faz homens e mulheres de oração, para termos mais comunhão contigo, para sermos transformados na tua imagem, para te agradarmos, Senhor, para sermos um canal de verdade do Senhor na terra. Nos enche de ti, Senhor. Ó Pai, que a coisa mais importante da nossa vida seja ter tempo com o Senhor. Nós te pedimos, aqui tem gente que se movimentou como um ato simbólico, recebe, Senhor, esse desejo e gera em cada um de nós, gera na tua igreja, Senhor, esse mover profundo, nos faz homens e mulheres, Senhor, de oração para a tua glória. É o que nós te pedimos, nós queremos, desejamos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe e te leve em paz, em nome de Jesus.